Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 28. Assim diz a palavra de Deus. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este domingo em que celebramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez, Pai, nós não nos conscientizemos da importância deste evento no nosso dia a dia. Ajuda-nos, pelo poder do Espírito Santo, a compreender a importância deste acontecimento na nossa vida prática, na nossa vida espiritual, na nossa vida psicológica, na nossa vida física, no nosso trabalho, Pai, nos nossos relacionamentos. Que nós possamos ver o sentido da Páscoa em nossa realidade diária. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Neste domingo de Páscoa, sugiro que você faça uma pergunta a você mesmo. Qual é a sua maior necessidade hoje? Acredito que boa parte da população brasileira vai responder: a minha maior necessidade é pagar os meus boletos. Ok, isso é uma necessidade importante. Outros vão dizer: eu tenho necessidade de dinheiro, eu tenho necessidade de poder, eu tenho necessidade de ter fama, eu tenho necessidade de me sair melhor nos meus relacionamentos, eu tenho necessidade de uma promoção no trabalho. E, direta ou indiretamente, as pessoas olham para as suas necessidades como uma chave para acessarem a bendita felicidade. A felicidade certamente é o alvo de praticamente todas as pessoas que em algum momento de suas vidas perguntaram a si mesmas: qual é a minha maior necessidade? A resposta sempre será, lá no final, a felicidade. E por que a felicidade é tão difícil de ser alcançada? Por que os seres humanos têm tanta dificuldade em alcançarem a sonhada felicidade? Claro que a resposta a essa pergunta é extremamente complexa. Nós ficaríamos aqui meses, anos, discorrendo sobre esse assunto. Mas
como afirmou o escritor e médico Roberto Chiniachik, a primeira transformação necessária para que ocorra a felicidade é passar a acreditar na possibilidade de um mundo onde todos possam se realizar. Concordo plenamente com essa frase do Chiniachik. Nós precisamos de uma injeção de esperança para podermos acreditar num futuro, num mundo futuro, onde todo ser humano não só tenha direito, mas possa de fato se realizar. Abraham Maslow, grande psicólogo do século XX, afirmava que a necessidade maior do ser humano é a de autorrealização. É aquela fase em que você já tem um emprego, você já tem o suficiente para poder viver de forma digna, mas você consegue colocar em prática a sua vocação, consegue realizar todo o seu potencial humano. Essa é a fase da autorrealização e, com certeza, isso inclui a comunhão espiritual com Deus, a plena comunhão espiritual com Deus, que é a maior necessidade de todo ser humano, sem exceção, porque nós fomos criados para vivermos em comunhão com Deus. E quem não vive em comunhão com Deus é um ser incompleto, é um ser frustrado existencialmente. Acreditar neste sonho, que hoje pode parecer uma utopia, hoje crer num mundo futuro onde todos possam se realizar, pode ser uma ilusão para o dia de hoje, quando nós, como falou o pastor Ismael, estamos assistindo a cenas grotescas, como uma guerra que ocorre lá na Ucrânia, onde pessoas são dizimadas, e aqui nós não estamos tomando partido de nenhum país, mas estamos descrevendo a triste realidade que estamos vivendo. Hoje, você falar em um mundo onde todos possam se realizar é uma fábula, é uma fantasia literária. Porém, se eu não crer num mundo assim, eu não terei forças, eu não terei ânimo, eu não terei coragem para continuar a viver com um propósito, para continuar a viver uma vida que de fato faça sentido para mim. Um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo onde de fato haja respeito e compaixão entre as pessoas. E é justamente esta a mensagem embutida no acontecimento histórico mais significativo para a humanidade, que é a ressurreição do Filho de Deus. A ressurreição de Cristo, nosso Senhor e Salvador. É possível fazer várias leituras a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. A mais tradicional é aquela que nós conhecemos, que nós aprendemos desde crianças, que é uma leitura místico-espiritual da morte e da ressurreição de Cristo. É aquela interpretação em que nós atribuímos a morte de Cristo
a sua identificação com os nossos pecados. E a sua ressurreição traz a nossa salvação, a salvação da nossa alienação existencial em relação a Deus, a nossa salvação em relação às nossas limitações, ao nosso pecado individual e coletivo. Sem dúvida, essa é uma leitura válida, essa é uma leitura correta. Mas também é possível fazer uma leitura um pouco diferente, que se faz necessária nos dias atuais, que é a leitura histórica, a leitura sociopolítica da morte e da ressurreição de Cristo. Essa leitura não anula a interpretação místico-espiritual, mas ela se complementa a esse tipo de interpretação tradicional que nós repetimos desde crianças nas nossas igrejas. Cristo com os seus ensinos. Cristo ensinou um modo de vida baseado em valores e crenças que afrontaram o sistema político, econômico e social da sua época. O modo de vida de Cristo, baseado na modéstia, baseado na humildade, baseado no amor ao próximo, afrontou a estrutura de poder, tanto do Império Romano, como da sociedade judaica de sua época. Os líderes judaicos ganhavam muito dinheiro com a oferta de sacrifícios no templo, assim como alguns pseudo-líderes cristãos hoje de outras religiões faturam somas e somas de dinheiro vendendo falsas promessas e vendendo porções do céu, porções do paraíso aos seus seguidores. Jesus ensinava que cada ser humano pode chamar Deus de papai. Abba, Pai, papai. Tanto que ele ensinou a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele não está simplesmente ensinando mais uma oração para ser decorada, mas ele está ensinando a verdade de que todo ser humano, sem exceção, tem acesso direto a Deus, o Pai. Nós não precisamos de intermediários, porque Cristo nos deu completo acesso a Deus, o nosso Pai. E esse tipo de ensino afrontava a estrutura de poder da sua época, assim como afrontaria a estrutura de poder hoje. E não tenham dúvidas de que se Cristo não tivesse vindo 2000 anos atrás, se Cristo tivesse vindo na semana passada, ele não duraria muito tempo, ele seria executado como uma pessoa de perigosos ensinos. Mas quando Deus permite que Cristo, seu Filho, o Rei do Universo, seja morto e ressuscite depois ao terceiro dia, Deus está nos dando uma grande lição. A lição de que o bem vence finalmente o mal. Toda essa estrutura de poder viciada e caótica que nós vivemos hoje está condenada à extinção. A mensagem que Deus nos dá na ressurreição de Cristo é que as coisas vão mudar. E vão mudar radicalmente. Qual é, então, o significado da ressurreição do Filho de Deus? Quando nós lemos essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 15,
nós aprendemos as implicações da ressurreição de Cristo. E a primeira implicação é que, por meio da ressurreição de Cristo, nós obtemos a vida eterna. Aqui no versículo 20, o apóstolo Paulo escreve: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A palavra primícias vem do termo agrícola, que era usado na época, quando os judeus e os povos antigos, assim como pode acontecer nos dias de hoje, em ambientes mais rurais, plantavam as sementes. O primeiro fruto da terra era chamado de as primícias. E Cristo é chamado de as primícias dos que dormem. Por quê? Porque ele é o primeiro que ressuscitou da raça humana. Nós não tivemos nenhum caso de ressurreição antes de Cristo. Até houve pessoas que ressuscitaram, mas eles voltaram a morrer. Elas voltaram a morrer. No caso de Cristo, foi o primeiro evento em que um ser humano ressuscita e nunca mais morre. E Cristo é chamado de as primícias dos que dormem, porque um dia todas as pessoas que já morreram também vão voltar à vida. Visto que a morte veio por um homem, aqui está se referindo a Adão, que representa os primórdios da humanidade, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, por meio de Cristo vem a ressurreição da humanidade. E no versículo 22, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo. Todos. É todos mesmo, viu, gente? É todos. Sem exceção. A palavra grega para todos é uma palavra que indica universalidade. Não há um grupo seleto que ressuscita, que vivifica e outros não. Aqui o termo em grego é bem claro, é todos. Mas o que significa vivificar? Vivificar significa ter vida. Mas na língua grega, como nós já comentamos aqui em outros momentos, existem duas palavras que são traduzidas como vida. Você que já passou na escola certamente estudou biologia. A palavra biologia vem de bio e logos. Logos é estudo, lógica, e bios é vida. Essa é a vida biológica, a vida que consiste em simplesmente comer, respirar, fazer as suas necessidades fisiológicas. Isso os vegetais fazem, os animais fazem, nós fazemos. Essa é a vida biológica. Mas a língua grega tem uma outra palavra para vida, que é a vida zoe, que é a vida de uma qualidade superior, uma vida atemporal, que em outros textos da Bíblia a expressão aparece como vida eterna. Essa é uma vida diferente, é a vida que vem com o selo da qualidade de Deus. É uma vida superior, é a vida que se assemelha a vida que eu mencionei no início da mensagem, a vida da autorrealização, da realização espiritual, a vida em que todos os nossos potenciais são plenamente realizados. Essa é a vida da comunhão com Deus, é a vida do próprio Deus. Essa é a vida zoe. E quando a Bíblia fala em vida eterna, mais uma vez vem uma limitação das nossas línguas ocidentais. O que significa eterno em português? Significa que dura para sempre. Algo eterno é que dura para sempre. Então, nas cerimônias de casamento, quando nós dizemos que
o amor deve ser eterno, nós estamos querendo dizer aquilo que a palavra em português diz, que o amor deve durar para sempre, até o casal, um dos dois, morrerem. Mas em grego não é assim. A palavra eterno em grego não é a palavra que significa para sempre. A palavra para sempre em grego é outra palavra. O que é traduzido aqui como eterno é uma palavra em grego que significa superior em qualidade. Ela não é infinita no sentido temporal, ela é atemporal. Ela está acima da dimensão do tempo. Ela é uma vida que só quem experimentou a comunhão com Jesus Cristo pode descrever. Quando Jesus diz, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, isso não é uma descrição de uma doutrina. Olha, se você não acreditar em Jesus como o Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade, que nasceu da Virgem, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, então você é salvo. Não! Quando Jesus diz, eu sou a vida, ele está dizendo que ele é o portador de uma vida de qualidade infinitamente superior à vida biológica que a humanidade experimenta. Portanto, ter comunhão com Jesus Cristo, com o Cristo ressurreto, é desfrutar da vida Zoe, é desfrutar de uma qualidade de vida infinitamente superior à vida comum, à vida cotidiana, à vida psicológica, que é limitante, que é incapacitante, que nos exaure por dentro, nos torna pessoas desanimadas. Cristo é a própria vida, e quando nós celebramos a sua ressurreição, nós estamos celebrando o início de uma fase em que a verdadeira vida da qualidade de Deus pode ser infundida em nossos corações. Basta nós querermos viver esta vida. E é por isso que Cristo se oferece a cada ser humano. Cristo se oferece a pessoas de classes sociais diferentes, a pessoas de etnias diferentes, a pessoas de poderes socioeconômicos e capacidades culturais diferentes. Por quê? Porque Deus ama o ser humano e o aceita incondicionalmente. E Deus deseja que todos os seus filhos e criaturas desfrutem desta verdadeira vida que só quem tem comunhão com Cristo pode desfrutar. Por isso que João escreve na sua primeira epístola, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Não é uma questão de doutrina, é uma questão de vida espiritual, de vida Zoe. É questão de experimentar a vida com Cristo. A segunda implicação da ressurreição do Filho de Deus é que ela garante a vitória do bem sobre o mal. Você já parou para pensar que se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, os seus ensinos já seriam suficientes para transformar a humanidade? Porque os ensinos de Cristo são vida. Os ensinos de Cristo dão sentido, dão significado, dão propósito à nossa existência. Os ensinos de Cristo nos mostram como eu devo me relacionar com o meu semelhante, como eu devo viver o meu dia a dia. Então,
Bastava ele só ensinar? Por que ele precisou passar pela morte? Por que ele precisou, então, ressuscitar? Também existem várias óticas sobre isso. Deus precisou se identificar com o ser humano, principalmente o ser humano oprimido, marginalizado, o ser humano pobre, como Jesus foi. Era importante Deus passar por essa experiência. O livro de Hebreus diz que Deus precisou passar por essa experiência. O Deus que tudo sabe, o Deus que é onipresente, o Deus que é onipotente, esse Deus, não são minhas palavras, são palavras do livro de Hebreus, precisou aprender a lição da obediência. É impressionante. Porque às vezes a gente se pergunta, mas por que eu estou passando por essa situação? Porque justamente eu, uma pessoa que vem para a igreja, que vai para a escola dominical, que participa da Santa Ceia, uma pessoa tão boa como eu, porque eu preciso passar por essa experiência? Quando você se fizer esse tipo de indagação, lembre-se, Deus precisou passar por essa experiência de ser humano. Deus precisou saber, na prática, o que é nascer fora da maternidade do Albert Einstein, da maternidade Santa Catarina, do Promatre, porque Deus precisou passar por uma experiência em que ele nasceu praticamente num estábulo. Deus precisou passar por isso. Deus precisou crescer num ambiente em que ele era ridicularizado. Quantos livros de teologia comentam a dificuldade que Jesus deve ter tido na sociedade, porque Maria engravidou antes do tempo esperado. Então, quanta zombaria Jesus deve ter sofrido, mas Deus precisou passar por essa experiência. Como deve ter sido difícil Jesus ter lidado com aquela estrutura de poder hierárquico da sociedade religiosa judaica. Como deve ter sido difícil ele ver o quanto a religião havia perdido o sentido. Mas ele precisava passar por isso. Em outras palavras, Jesus precisava ser humano. Ele precisava sofrer na pele aquilo que todo ser humano sofre. Porque senão, ele não poderia se identificar conosco. Mas quando Jesus ressuscita, Deus está dizendo para a humanidade: o mal teve a sua condenação. O mal vai ser temporário. O bem vencerá. Aliás, o bem já venceu. Cristo nos garante que o bem já venceu. Nós estamos assistindo aos momentos finais da maldade. Olha, com tudo isso que a gente assiste na televisão, lê nos jornais, vê na internet, toda essa maldade, toda a injustiça, toda a safadeza está com os dias contados. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, acabou a palhaçada. Hoje nós ainda estamos assistindo aos efeitos colaterais da natureza humana em nós. Nós ainda assistimos à depravação da natureza. Nós ainda assistimos a políticos A, B, C, D usando o nome de Deus para se elegerem, sendo que eu, pessoalmente, acho que eles nunca acreditaram em Deus. E não estou me referindo a um em particular, não. Estou me referindo a praticamente todos eles. Essa palhaçada está com os dias
contados. Por quê? Porque Cristo venceu o mal. Ele ressuscitou e agora essa é a nossa garantia de que o reino de Deus se concretizará. A ressurreição de Cristo é o aviso de Deus para a humanidade, dizendo: calma, esperem mais um pouco, que o reino de Deus será uma realidade sólida, visível, manifesta a todos. E a terceira implicação da ressurreição de Cristo é a de que ela garante o encontro da humanidade com Deus. E aqui nós vamos tocar um ponto muito sensível da teologia. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é o Pai. Olha como termina o versículo. Para que Deus seja tudo em todos. Quando você lê esse termo no grego, é todos. Não é uma parcela da humanidade. É todos, pantes, de pan é tudo, em grego. Só que nós precisamos admitir também que a Bíblia é muito clara quando afirma, por exemplo, no versículo 23, que os que ressuscitam e recebem a verdadeira vida são os que são de Cristo. E aqui ocorreu uma grande divisão teológica para aqueles que estudam a história da teologia. Uma corrente, como a corrente da igreja primitiva, corrente do cristianismo dos primeiros 5 séculos, com grandes líderes que conheciam a língua grega no seu original, porque o Novo Testamento foi escrito numa variante da língua grega, chamada grego koiné, que é um grego popular que não existe mais. Então, se você quiser saber exatamente o sentido do grego koiné, não adianta você pegar um dicionário de grego, porque o koiné era uma variante do grego da época, com palavras diferentes e às vezes com sentidos diferentes. Então, quando você estuda os autores teológicos dessa época, que eram gregos, conheciam a língua grega como sua língua materna, Clemente de Alexandria, Gregório de Nissa, Orígenes e outros, eles afirmavam categoricamente que quando a Bíblia diz que Deus será tudo em todos, a Bíblia está dizendo que Deus será tudo em toda pessoa que já existiu, que já passou por essa vida. E Paulo fala sobre esse conceito, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2, se você tiver a sua Bíblia de fácil acesso aí para você, Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E aqui Paulo não pode ser mais explícito. Nos céus, na terra e debaixo da terra. A expressão debaixo da terra, para quem tem a Bíblia na língua em armênio, é uma expressão pesada, é a morada dos demônios. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra confessar no grego koiné não é simplesmente afirmar, é confessar com júbilo e gratidão. Ou seja, Paulo está compartilhando de uma visão em que todo ser humano, sem exceção, um dia
louvará a Deus e, de alguma maneira, mistério para nós hoje, de alguma maneira, terá algum tipo de comunhão com Deus. Ou seja, a maldade será eliminada. Mas existe a corrente da teologia ocidental, representada principalmente pelo teólogo Agostinho, que dizia que apenas aqueles que têm fé é que poderão viver a salvação plenamente. E ele está certo também, não está errado, porque a Bíblia traz vários versículos falando de que somente pela fé é que nós podemos nos apropriar da salvação. Quem está certo? A corrente ocidental ou a corrente oriental antiga grega? Como acontece em várias passagens bíblicas, as visões são complementares, não são mutuamente exclusivas. De fato, lembrem-se que a palavra salvação em grego não é você ser livre de uma condenação. A palavra salvação em grego tem a ver com a palavra em inglês wholeness. Holy, que é santo, e whole, com W, que é inteiro. Salvação significa integralidade. E nesse sentido, de fato, só experimenta a salvação no sentido de integralidade quem depositou a sua vida em Cristo. Só experimentará a plena alegria da eternidade quem, de fato, entregou a sua vida a Cristo. Porém, nós não podemos deixar de lado estes ensinos do Novo Testamento e também do Antigo Testamento que falam que um dia Deus será a única realidade existente no universo, espiritualmente falando. Porque todo ser humano, sem exceção, reconhecerá Deus como seu princípio de vida e louvará Jesus Cristo como Senhor do universo. Mais do que isso, aguardem cenas dos próximos capítulos que não serão nessa vida. A gente só vai descobrir na eternidade. A Bíblia não nos revela tudo. Ela nos revela aquilo que nós somos capazes de compreender. Quando aqui, nessa passagem, o apóstolo Paulo diz que Deus destruirá todo principado, toda potestade e todo poder, isso corresponderia, numa linguagem moderna, a Deus vai destruir todas as forças sociais, políticas, econômicas, institucionais que se opõem ao amor. Tudo aquilo que vai contra o amor será eliminado. Tudo, sem exceção. O bem será universal. E todo ser humano experimentará esse bem. Mas aqueles que são de Cristo desfrutarão de uma comunhão com Deus que é inigualável e que somente aqueles que depositaram a sua fé em Cristo poderão usufruir. E a Bíblia usa a metáfora do sofrimento, que certamente será um sofrimento existencial, para aqueles que reconhecerem o quanto desperdiçaram as suas vidas com questões fúteis. Ao invés de terem entregado suas vidas para Jesus, se dedicaram a valores que nada têm a ver com o reino de Deus. Essa é a grande notícia da Páscoa. A Páscoa representa um novo início nas nossas vidas e na história desse mundo. A Páscoa representa a nossa vivificação, a nossa vida zoe, e não apenas uma vida bios prolongada.
A Páscoa representa a vitória suprema e definitiva do bem contra o mal, do amor contra o pecado e contra o ódio. E a Páscoa representa o encontro definitivo entre Deus e a humanidade que Ele ama e que Ele criou para a sua glória. Amém.